com o caminho facilitado, a pressão sobre o PSG agora é maior para chegar na final. Então, assim, se o Paris Saint-Germain do sorteio tinha uma pressão, olha o projeto pela primeira vez com o Neymar chegando às quartas de final, isso aumentou depois do sorteio. Vitor Sérgio Rodrigues, você acha que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Absolutamente verdadeira, porque assim, eu nem sei se o caminho se facilitado é um bom nome, tá? Porque ele pega Atalanta, que hoje joga, é um dos três melhores times depois da pandemia, depois da paralisação, tá? A pandemia tá aí. Depois da paralisação, é um dos 3 melhores times da Europa, sem nenhuma dúvida, em nível de atuação, não em escalação, não em grife, em nível de atuação. Mas para falar em nível de atuação, tem que ver jogar, né? Então, vendo a Atalanta jogar, é um dos 3 melhores times da Europa. Se bobear, é o segundo. E se bobear, briga pau a pau em nível de atuação com o Bayern de Munique. E depois, você pode enfrentar um Atlético de Madrid, cara, né? Eu acho o Atlético de Madrid favorito contra o RB Leipzig. Tudo bem que é jogo único, tudo isso eu acho favorito. O RB Leipzig não voltou bem da paralisação, perdeu o seu melhor jogador. Então, se tivesse mais algumas rodadas aí de campeonato alemão, talvez até se complicasse em termos de Champions. Então, eu acho, você passa pela Atalanta, do jeito que for. Você pegar um Atlético de Madrid, cara, eu acho que não tem nada de facilitado, não. Um Atlético de Madrid, copeiro, vai fazer o jogo virar um jogo de Libertadores e tudo mais. Então, eu não acho que seja facilitado. Mas eu acho que é absolutamente verdadeiro. Por quê? Porque nesse projeto rico aí do PSG, o PSG sempre caiu para times com muito mais tradição na competição do que ele, certo? Tem uma exceção aí que era... os outros que jogam a competição. Tudo bem, mas tem uma exceção, né? Caiu para o City em 2016, na semifinal, e ali acho que o PSG tinha até mais bagagem de Champions do que o City. O PSG já tinha sido semifinalista, estava vindo no mata-mata direto. Pô, mas então, a chance do PSG, VS, chegar numa quarta de final de Champions e jogar contra alguém que tem menos tradição que ele é quase impossível, né? E aconteceu, né? Então, aconteceu agora. E aí ele tava lá, e o detalhe, os últimas 3, deu de 4 no Barça, tomou a virada, ainda que aquele pênalti e tudo, que é um pênalti bem mandrake, mas tudo bem. Aí depois, contra o Real, fazia um grande jogo ali, tomou uma virada num jogo que escapou da mão na ida, e depois no United, faz 2-0 fora e perde para um time com 10 desfalques dentro de casa. Então você tem tudo isso. Diante desse cenário, é verdadeiro, cara. É verdadeiro. O PSG está com mais responsabilidade de pelo menos ir à final. Não tem nada facilitado. Aquela coisa, uma análise comparativa, às vezes, diante do que pode acontecer, e independentemente da verdade, da veracidade, André, se é mais fácil ou não, a impressão que passou para o público é que o caminho foi facilitado. Eu acho que, assim, independentemente de ser na prática mais fácil ou não, o que o público hoje analisa você pegou esse lado da chave com esses adversários, eu anotei aqui, Atalanta, Leipzig, tem um Atlético, de repente, que pode fazer. Então, assim, a visão da média é essa, que o caminho ficou facilitado. Sim. E aí agora a gente vai debater a pressão. Com o caminho facilitado, a pressão sobre o PSG agora é maior para chegar na final. Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. Luizinho, a gente tem que analisar. Todos aqui concordamos que experiência, que rodagem, que bagagem, que tudo isso aí são aspectos que influenciam numa partida de futebol? Sim! Concordamos, Uns vão achar que pesa mais, outros vão achar que pesa menos. Mas todos nós concordamos que isso tem um peso. Nós temos de um lado da chave 26 Champions. 26. 26. Cara, são 26. 13 do Real Madrid. 13 do Real Madrid. 5 do Barcelona. 5 do Bayern de Munique. 2 da Juventus, 1 do Chelsea. Dá 26. E do outro lado nós não temos nenhuma. Então, assim, isso tem um... Não, só colocando que do outro lado pode ter só um também, né? Pode, né? Pode ter só um. Se todos os campeões caírem e o Chelsea passar, ficaria 1-0, né? Ficaria 1-0, mas é verdade. No programa do dia
9, 10 de agosto. Lá a gente fala sobre isso. Assim, porque hoje nós não Acho temos, que né? é dia 10, hein? Porque senão eu vou começar com essa ideia de programa no final de semana. Vou até confirmar se o dia 10 é a segunda. Acho que dia 10 é confirma segunda, aí. hein? Confirma aí que eu tô fora. Eu tenho E considerando que Bayern ou Chelsea, um dos dois vai cair, então você tem 25, né? 25. Tem 25. Tem até 25 títulos de um lado e 0 do outro. Mas assim, a chave do jeito que está hoje, ela é isso. Ela tem 26 títulos de um lado, ela não tem nenhum do outro. E dia 9, por um acaso, Luizinho, eu tenho um compromisso aí, então você já marca aí, eu não vou poder participar. Então tá tranquilo, mas dia 9 é domingo. Você fica à vontade e você vê no dia 10, que é segunda. Você tem que visitar na maternidade. Não avisaram vocês, não? Vai chegar o e-mail. Vai chegar o e-mail. Então, mas aí, deixa eu só continuar. Ok. Então, de um lado, nós vamos ter a tradição, temos já a tradição, que ela pode seguir ganhando ou não. Ok. E do outro, nós vamos ter um PSG que vai pegar o time que é um time completamente sem obrigação nenhuma, um time que sabe jogar bola, um time que para jogo único não é um time que é o time aparentemente copeiro, tá? Um time de jogar bola. E aí, cara, esse confronto ele vai ser maravilhoso entre PSG e Atalanta. Então ele já vai ter um compromisso difícil na fase de quartas de final. E aí, depois, pelo cruzamento, ele pega Leipzig ou Atlético de Madrid. Ele vai pegar um time que foi recentemente 2 vezes finalista, cara. Com o mesmo treinador. Um time que vai ter a chance de... André, eu te conheço, André. Acabou de tirar o campeão da Champions, que era o grande favorito. Há muito tempo uma Champions não chegava com um favorito tão em evidência quanto o Liverpool. Ele já tirou o Liverpool dessa. E assim, o que eu ia falar é o seguinte, o que eu tô brincando aqui, que eu te conheço. Porque, olha, se eu te dou o time do Simeone, do jeito que é, ou o Paris Saint-Germain, eu fico na dúvida para que lado você palpita, bicho. Porque, por mais que o Simeone tenha perdido, né, as finais em jogo único, e só assim que você pode perder uma final de Liga dos Campeões, e ter vencido adversários que, em tese, eram mais fortes em 2 jogos e de volta, como foi com o Real Madrid, como foi com o Real Madrid, não, como foi com o Barcelona, principalmente. 2 vezes. 2 vezes. Então, assim, eu fico com a impressão que o melhor técnico para jogar jogo único aí é o bom Simeone, que encarde qualquer jogo, irmão. Então, eu tive um problema de conexão em metade da sua fala aí, mas peguei o finalzinho. Eu não sei, cara. Eu tenho a sensação que uma parte da força do Simeone é a estratégia de brincar com os 2 jogos, de você ter estratégias, às vezes, diferentes, de você fazer o resultado, ou buscar um resultado que ele já é um resultado que te agrada. Por exemplo, é diferente quando você vai para um jogo de 180 minutos, ou seja, ida e volta, confortável com um empate. É diferente. Esse você não pode ir confortável com um empate. Então, assim, eu acho que vai ser sensacional. Tem algo que eu não lembro se a gente falou, se tinha falhado na hora. A gente pode ter o revival, né, de Real e Atlético de Madrid em Lisboa, né, depois de 6 anos, naquela final que escapou do Atlético de Madrid no minuto 93. Então é algo que o Atlético de Madrid também não tenha dúvida, principalmente se o Real Madrid avançar. Falar que tem muita coisa legal, porque pode, o sorteio ele é tão aberto. Ele é tão aberto. É porque isso aqui foi a minha colinha do programa do sorteio. Mas é tão aberto, cara, porque você pode ter um eventual Real Madrid contra a Juventus, ou seja, Cristiano Ronaldo contra o Real Madrid. Você pode ter Real Madrid. Esse é já nas quartas. Já nas quartas. Já pode acontecer nas quartas de final. Aí, ou você pode ter o Manchester City, se passar, né? Aí o Guardiola eventualmente enfrentando o Barcelona ou o Bayern numa semifinal, caso também passe pela Juventus ou Lyon, que pode também ser um encontro muito legal. Pode ter Barça e Real numa semifinal. E eu ia chegar lá. E a gente pode ter um Barcelona e Real Madrid numa semifinal também, que é num jogo único, fica se bobear até maior do que aquele confronto que fizeram já quase 10 anos atrás, né? Acho que por aí, quase 10 anos atrás, na Liga dos Campeões da Europa também, um pouquinho menos. Semifinal, 10, 11. 10, 11, né? Então, 9 temporadas atrás. Então, assim,
tem muita coisa interessante de reencontro, de situações assim, de alinhamento dos astros para acontecer. Agora, dito isso, verdadeiro, porque, né, eu acho que o caminho, ele, se é que tem eu não acho que ele é muito facilitado, não, mas ele é facilitado, e a pressão vai ser, cara. A pressão, eu acho que nesse momento, o zap do Leonardo, o zap do Neymar, o zap do homem que assina o cheque lá, que tem 200 sobrenomes, mais sobrenome que o Mauro Betting. O zap dele tá lá, ó, esse ano é nosso, hein? Se não for agora, lascou, hein? Vambora! Eu tenho essa sensação. Agora, se tá ruim o sinal do Wi-Fi ou da internet até no escritório do Leonardo lá no Paris Saint-Germain, irmão, não dá pra reclamar de ninguém, porque ele foi fazer a entrada hoje lá no sorteio e era... Só aqui pra dentro. Aí, pô... Ô, louco, hoje, então assim, se até o Wi-Fi do Leonardo lá no Paris Saint-Germain tá ruim, meu camarada, cadê a galera com a gente aqui? Vamos lá, vamos dar um gásinho no like, e o último número que eu tinha aqui de inscritos, que eu queria passar pra galera, porque a gente tá nessa batalha para chegarmos a 550 mil inscritos, 549.320 inscritos, isso era até agora há pouco, então vamos dar um gásinho aqui, tanto no like quanto na inscrição, a gente já tem mais de 10 mil, quase 11 mil pessoas assistindo o programa ao vivo. Peço que carinhosamente se inscrevam, deixem o like e também habilitem aqui a notificação. Maurinho, eu sempre pergunto, quando a Toff late uma vez é verdadeiro, quando ela late duas vezes é falso, porque agora há pouco eu estava lendo a frase e ela estava aí querendo participar. Com o caminho facilitado, a pressão sobre o PSG agora é maior para chegar na final. Então, eu não gosto... Pode ir. Então, estou pensando aqui que não... Olha, hoje tá o dia da travada, deu a travadela. Deu aqui, mas vamos lá. Cara, é assim, o facilitado eu não gosto, tá? Eu já começo por aí. Claro, não é que eu não gosto, eu discordo, né? Não é que tá errado, é isso. Com o caminho menos complicado, a pressão sobre o PSG agora é maior. Eu vou votar verdadeiro, mas se eu votasse falso não seria nenhum absurdo. A pressão do PSG é sempre a mesma, é sempre gigante, em frente ao Real Madrid e cai para o Real Madrid, em frente agora essa ótima Atalanta que um jogo só em campo neutro, sem torcida, pode fazer o estrago que tem feito nessa série impressionante de 11 vitórias consecutivas. Eu vou votar verdadeiro, mas assim deixando claro que tem muita coisa que poderia para ser falso, porque o caminho é difícil não é só para o Paris, é para qualquer time, numa circunstância como essa, ainda mais uma Champions fora de série que lembra muito Copa do Mundo, tá? E para mim, até porque eu já falei aqui, não que eu gosto de ficar toda hora falando, mas até para não mostrar que sou mureteiro, embora esteja à frente de um belo murinho aqui, para dizer que para mim a gente vai ter um revival irônico da final de 74, né? Já que o Ali não está aqui, eu preciso voltar a 1274, na terceira cruzada tal, que foi Bayern de Munique e Atlético de Madrid. E o mais irônico, porque eu falo irônico, porque aquele teve um rematch, foram 2 jogos, estava 1-0 para o Atlético de Madrid, de novo tomou um gol em cima da hora do Schwarzenbeck, um chute de longa distância que venceu o Reina, pai do Pepe. Foram 3 jogos, último minuto da prorrogação. O Aragonês abriu o placar no segundo tempo da prorrogação de falta. O Aragonês, o Luiz Aragonês, e o Schwarzenbeck chutou lá do meio campo e a bola entrou no cantinho no último minuto da prorrogação. O Atlético de Madrid em final... O Atlético de Madrid levou 4 gols depois do rematch, como levaria 3 ou 4 do Lisboa. Não, as finais de Champions do Atlético são assim. Ganhava o jogo, tomou o gol no último minuto do segundo tempo da prorrogação, ganhava o jogo, ia ser campeão, tomou o gol aos 93, como falou o André, e na última, jogou melhor, perdeu o pênalti, estava melhor fisicamente e perdeu a disputa nos pênaltis. É troço de maluco, né? Entrou de maluco. Então, assim, para mim, o Atlético de Madrid tem... Eu entendo que o André falou sobre o jogo único, mas eu acho que o Simeone... Não sei se é esse caso. Tem caras que trabalham muito bem o sentido de domínio, eu acho que o Simeone foi mais infelicidade de outra coisa. Eu acho que o Atlético de Madrid, para mim, vai passar pelo PSG por ser isso aí. De repente, vai no final... Pô, mas você já tá considerando... É isso que eu ia falar, porque eu vi muita gente falando aqui da Atalanta e todos os 3 comentários do programa elogiaram demais a Atalanta, ou hoje ou em outros momentos, porque às vezes as pessoas pegam só o que a gente está falando agora, e pegando a frase como exemplo.
Eu não queria pegar a Atalanta, ainda mais sendo o Paris Saint-Germain, porque a Atalanta vai jogar para dentro, não quer nem saber, vai ter respeito. Mais um jogo só, sem torcida, concordo, tá? Eu fiz o jogo da Atalanta nas oitavas de final e assim, me encantei, e eles continuam encantando. Ok, concordo. Então tá bom, bonitão, é que nem o outro lá naquela matéria. Beleza, você quer que eu coloque fulano para tirar quem? Não, colocar. E aí, então, você escolhe quem? De todos aí, você vai escolher quem para fazer essa... Se você pudesse escolher um time... Então, por exemplo, eu ia na ordem aqui, ordem, eu preferia pegar antes da Atalanta, o Leipzig, o Lyon, o Chelsea, o Napoli... Eu tô falando assim, escolheria... Todos esses eu gostaria de enfrentar antes da Atalanta. Todos esses. Assim, tudo bem que dos 4 que eu citei, 2 podem ficar para fora. Eu escolheria só Leipzig e Chelsea. Lyon, você o Lyon, o que eu tenho da imagem do Lyon foi o jogo de ida contra a Juventus, porque de lá para cá, né? Joga, né? Então, assim, é aquela imagem, que até foi uma discussão boa que a gente teve e no programa, ainda presencial, com o Ale Oliveira. O Ale falando, que a Juventus vai virar, que a Juventus... Eu falei, por que você tá falando isso, né? Como diz o Formiga. Baseado em quê? Porque o Lyon jogou muito mais no jogo da ida. Então, assim... tudo bem. Talvez a Atalanta fosse ali não fosse a primeira escolha. A primeira realmente não seria. Mas eu acho que não tem pra onde correr, velho. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. É Champions, amigo.